conhecer a história da irmã Anitta, que eu menti para vocês, eu falei que ela tinha 91 anos, ela tem 90 anos agora, semana que vem. Primeira semana de agosto. Então, desculpa por favor. Ela é muito mais nova do que aquilo que eu falei para vocês. E a experiência dela, a gente conversou um pouco, é muito linda, vocês vão gostar. Está desde praticamente o início do amparo maternal. Antes existia, mas era uma entidade muito pequena, muito, né? Depois, Dom Paulo botou a bomba na mão da irmã. Né? Botou a bomba na minha mão. Dom Paulo Evaristo. Né? Então, ela vai se apresentar um pouco. Ela é uma irmã da congregação de São Vicente de Paulo. Bel Guedes, né? Guedes. E é quem toma conta da igreja aqui, dos trabalhos todos aqui de arrumação, tudo aqui. Então nós estamos juntos, prontos para escutar. Eu estou pronta para falar. Isso. E ver o que Deus quer desse nosso encontro aqui hoje. Né? Minha voz não é mesmo muito forte, então tem que mudar esse aparelho. Gente, eu sou de Santos. Eu só nasci aqui. E lá fui eu, com 17 dias. Fui criada lá. Quando eu era mocinha, de 14, 15 anos, bonitinha, eu com minhas amigas passeando na praia, eu vi uma casa muito grande, um palacete enorme, que era da rainha do ferro da casa. E eu fiquei olhando. Falei, meu Deus, se essa casa fosse minha, eu enchi de bola. 35 anos depois, Nosso Senhor me pôs uma casa maior que aquela, eu continuar trabalhando. Então, vamos lá, eu frequentava lá em Santos uma igreja chamada Sagrado Coração de Jesus, que hoje não existe mais, na Rua da Constituição, e ela foi demolida pelo problema estrutural, ela foi demolida. Mas lá, eu era uma moça que nem as outras, né? Não sabia que ia ser. Então, eu tinha lá minhas flirts, né? E um rapazinho lá, olhava para ele, eu olhava para mim. Depois daquele eu larguei, comecei a olhar para outro. Mas eu não me decidia. Tudo que eu começava, aprendi com eles, aprendi da fotografia naquele tempo, não era informática, era da fotografia. Tudo largava. Então meu pai falava assim, me chamava de Dona Constância, porque eu não tinha constância em nada. Ele chamava Dona Constância. Eu frequentava lá o Sagrado Coração. E estava ali, estava aqui, eu disse que o padre, naquele dia, eu acho que eu vou ser freiro. Ele falou assim, mas não para isso. Eu não sabia, né? É bom, aí cheguei em casa e tal, fui, meu pai não queria, minha mãe não queria, de jeito nenhum. Mas meu pai disse, não tem problema, vai, porque você não vai ficar um mês, você vai estudar. Eu era a Dona Constância. E eu fui estudar mais de 60 anos. O que aconteceu? Foi muito triste, minha mãe chorou muito, meu pai não sabia chorar, ele suspirava, porque ele gostava muito dele. E lá fui eu sozinha para o convento, ninguém quis me levar, porque ninguém queria, não vai nada. Sempre fui meio assim. Bom, cheguei lá e o estudante, né, era uma madre belga, chamava-se Maria Aubert. Essa máquina sentou perto dela e falou assim, vamos ler o Evangelho. Nunca vi
falar em meditação, nunca pensei nisso. Elas vão ler o Evangelho. Quando acabar de ler, você para quieta, vai ver tudo aquilo que falou dentro do Evangelho. O que foi explicitado, como Jesus fazia, a contemplação. Foi a contemplação. Você vai começar a aprender a ver o Cristo no Evangelho. Aí que foi a minha sorte. A dona Constância acabou. Por quê? Porque eu comecei a ver no Evangelho este Cristo que é verdadeiro. Esse Cristo que vive com a gente. Cada meditação, cada contemplação. Vocês meditam? Vocês fazem meditação? Vocês aprenderam porque a meditação, a contemplação, vai nos fazendo Jesus mais perto. Como uma Até leitura, que, hein? é como uma leitura olhante. É uma leitura, mas então a gente vai vendo o Cristo vai aprendendo a gente. Tá certo? Então, aí é que eu comecei a acabar de ser dona Constância. Eu comecei a ficar aquele. Bom, fui fazer o noviciado e cumpria tudo que as freiras mandavam fazer direitinho para não errar. Então, uma vez eu estava. Pode contar a piada, né? Uma vez eu estava andando no pátio, a madre provincial, a mestra de noviça mandou andar rezando um livrinho lá. Ando por aí rezando um livrinho. Eu comecei a rezar o livrinho com tanta atenção que bate a cabeça na parede. Acordei. Bom, no noviciado, passei para. Eu fui enfermeira, então eu fui tomar conta do hospital na Zona Leste, Nossa Senhora da Penha, ainda existe esse hospital. Fiquei lá 8 anos. No meio tempo que eu fiquei lá, veio o Concílio Vaticano II, que já tinha 50 anos, você vê como estou velho. E o Concílio mandou purificar a vida dos religiosos. Que os religiosos, se continuassem daquele jeito, tinham que ser fariseus. Porque tinha que fazer isso, não podia sentar ali. Porque quando a gente levantava, se a madre pusesse, tinha uma capinha preta, um hábito cobrindo, chapelão, né? Se ela pusesse a capinha, todo mundo tinha que pôr capinha, mesmo que estivesse com calor. Quer dizer, bobagens. E eu tinha uma freira, depois ela saiu, era muito inteligente. E eu fui lá, ouvi que a madre chamou para fazer um grupo de religiosos que iriam trabalhar no concílio, no que o concílio me mandava fazer. E lá eu fui nesse grupo, e aí comecei a trabalhar, a tirar das irmãs o que era inútil, o que não era nada. Eu tirei o hábito das irmãs, facultativo, não era obrigado. As velhinhas que não quisiam, que tinham vontade de ficar com aquela roupa, ficasse. Não era obrigado, mas as moças tinham que ir para o mundo. Nós não podemos ficar isolados do mundo. Nós temos que estar no mundo sem ser do mundo, não é? Então, aí começou a reforma do concílio. Eu trabalhei com isso. E não foi fácil não, porque tinha que fazer. As irmãs tinham colégios, hospitais, tudo bom direito, não era nada contra. Mas era necessário ir para o meio dos povos, fazer inserção. Eu fiz isso para conseguir uma inserção, porque dali, nesse meio tempo, houve nomeação de nova madre e eu fui escolhida para dirigir. Então eu fiz uma força, consegui uma inserção, porque elas estavam dentro do convento, então, sabe, quando tiraram a roupa de freira, não sabiam nem sentar. Tiraram aquela porção de coisa que tinha.
bala na frente, não sei o que. Não sabia não sentar, ficava sem jeito. Fora do mundo, né? Ela, o padre chegou. Boa noite. Boa noite. E aí eu comecei a trabalhar. Aqui fui fazer a inserção, porque a inserção era para ficar no meio dos povos. A Enir, hoje ela é geral. É uma pessoa vocacionada também que entendeu, sim, não é? Bom, tudo bem, trabalhamos naquilo o tempo todo. Quando eu acabei de meu tempo de direção da província, olha, tinha 40 casas, 380 freiras. Hoje tem menos, porque não fizeram a inserção, fizeram um pouquinho. A acomodação humana é muito grande, a gente pode sofrer com os resultados, mas tem uma queda. E nosso Senhor não tem pobre, ele vai tirando da vida dele. Bom, acabou meu tempo. Veio a Madre Geraldo lá e o Dom Paulo Evaristo foi um companheiro, um amigo. Ele mandou chamar a Madre que estava no Brasil, eu junto, e chegou lá primeiro e falou com a Madre, se eu sair da província, ele não me dá, podia me dar o amparo para eu dirigir. E já não queria o amparo de jeito nenhum. Olha, eu vou dizer um negócio meio chato, fora, mas cheirava a urina na entrada. Quando eu entrava lá, que eu ia ajudar a tirar ponto, sem ser de lá, como provincial, de vez em quando ia lá. Eles pediram, a Madre aceitou, porque a Madre gostava muito da Dominec, que foi a fundadora do Amparo, a Dominec e o professor Guimarães. Mas eles envelheceram. Ela era parteira, e era também assistente obstetriz. E ela fazia parte de manhã até de noite. Chegava a fazer 30, 40 partes por dia. Era parte de todos eles. Porque em São Paulo não tinha maternidade para pobres. Só tinha o Leonor de Barros, já na Celso Garcia, e o Amparo, que a Madre tinha fundado, com o professor Guimarães. O professor estava velho, dava aquela mão na mesa, bravo, porque não tinha dinheiro para nada. Chegava na prefeitura, fazia um escândalo lá, e levou na prefeitura para conhecer os importantes lá, que ele queria dinheiro. Mas dava muito pouco para a prefeitura, que devia colaborar com o Amparo. Não tinha SUS naquele tempo. E lá a gente tinha que pedir, ele pedia, ele ficava pedindo dinheiro para poder cobrir as contas, né? Mas a maternidade estava abandonada. Desde a porta se sentia mal. Eu falei, meu Deus do céu, o Dom Paulo falou, então você aceita? Eu falei, o que eu vou fazer, né? Sofreira? Dei o voto de obediência. Sim, senhora, eu aceito. E a Madre junto com ele. E aceitei. Cheguei lá, não sabia de onde começar. Não sabia de onde começar. Não tinha comunicação nos andares. Tinha que chamar alguém, tinha que subir. Não tinha telefone, não tinha comunicação. Bom, Dom Paulo me deu o primeiro. Como que chama esse negócio por telefone? Olha, o telefone esqueça. Ele deu o primeiro. E ali começou. Eu queria um envelope. Tinha que buscar na lavanderia. Estava tudo desorganizado, porque a Madre só fazia parte. Ela não tinha nem tempo. E o professor estava muito velho. Ele ficou um ano comigo. Daí, Dom Paulo disse que eles tinham que sair para eu poder agir. Aí começou, né? Ele me ligou com pessoas alemãs e holandesas, amigos dele. Ele viajava muito. E lá ele ligou com os, até hoje o Paulo Galto, quando ele passa o bebê para nós.
E lá eles começaram a juntar dinheiro para me mandar. Ou eles vinham para o Brasil, porque vinha muito alemão atrás de São Paulo. E me davam dinheiro. E com isso eu fui tapando buraco, porque só podia tapar buraco. Eu estava contando ali para o Luiz que uma vez a Light, né, me ligou dizendo assim, olha, a senhora não paga a luz faz 6, 7 meses lá. Nós vamos cortar a luz. Eu falei, nossa, não tem nada para cortar a luz. Mas tá bom, sim, senhor. Eu peguei e falei com o secretário da saúde, se ele me arranjar com dinheiro para pagar a luz. Ele falou, não vou arranjar dinheiro não. Mas a hora que ele chegar para cortar a luz, a senhora me avisa para eu não ficar embaixo do posto. E assim eu tinha. Quando veio a casamento de São Paulo, as mãezinhas, a maioria mães solteiras, mas as mãezinhas, elas viviam no meio das parturientes, porque onde elas iam ficar? Tinha que albergar, porque elas estavam na rua. Por isso o professor e a mãe fizeram o amparo, porque tiraram das moças gestantes que dormiam nas calçadas. São Paulo era pior que hoje, né? Então, elas ficavam misturadas com as parturientes. Não tinha um lençol numa cama para cobrir, fazia frio. Hoje era sacos de estopa que a Amado mandava abrir e pôr em cima delas. Olha uma parte, era muito difícil, não tinha nada, só tinha quarto para fazer, quarto. E os médicos que se dedicavam, eles eram na escola paulista e gostavam de ir lá, tanto para aprender, porque tinha muito pardal para aprender bem, tanto para aprender como para servir. Eles serviam por Camano, por Duarte, passaram lá. E era muito difícil. Mas nesse povo que o Dom Paulo me mandou, esse Walter, sobretudo, o Manuel, que está velhinho, eu falei para ele, olha, para endireitar isso aqui, precisa separar gestante, que não está fazendo nada da casa, de parturiente que vem para dar luz. Então começamos a construir um prédio social. Aí começou a melhorar a situação. Eu tinha 13, quando eu entrei, a madre disse que na portaria tinha 13 pessoas para atender. Eu não conheci nenhuma. Mas elas recebiam, porque a madre era sua coração. Ela pagava tudo isso. E elas iam embora com as crianças dela. Tudo é gestante que tinha que tratar. Então foi muito difícil o amparo, foi difícil. Mas eu fiquei lá 34 anos. Quando saí, tinha deixado o prédio social, que é separado, já passaram do lado do prédio social, é do lado da maternidade, é do outro. E Dom Paulo, ele disse que ia me ajudar, não dava dinheiro, isso não dou dinheiro, porque ia dar deu certo. Mas eu vou te ajudar. Aí mandou os amigos. E os amigos dele começaram a levantar o prédio, levantar arrumar. Fizeram um prédio muito bom, que está até hoje. E lá fomos melhorando. Mas e na maternidade, não só melhorar, organizando, por exemplo, tendo almoxarifado que não tinha, tendo portaria que não tinha, tendo, enfim, tudo que precisa para uma organização, uma casa funcionar, a casa da gente é construída, não tinha nada. Né? E passou o tempo, começamos a fazer a casa, em 78, 79, começaram a fazer a casa, e eu fiquei pedindo para as irmãs, porque não havia dinheiro, não tinha jeito. Você tampava o buraco, pagava uma conta, ficava aberta a outra. E eu brigava com a pessoa da prefeitura que não mandava dinheiro. Diziam que mandava, mas não mandava. Esse Alquimino, esse gostava muito do amparo.
ele me mandou fazer, inclusive para fazer reunião com jornalista, ele escolheu o Amparo, porque em São Paulo, o Amparo era amorfista, era conhecido como uma casa de uma mãe solteira e casa de prostituição. A fama dele era negativista. Olha, quando eu cheguei, as mães, as prostitutas faziam trotuar, caminhava na porta do Amparo. O professor pegava uma pedra, um pau, ia na rua e mandava elas tudo embora. Mas não resolvia, não vê se ele deve estar. Deus manda tudo para a gente. Nosso Senhor foi caminhando comigo. Então, houve uma história que um delegado aqui de São Paulo, da 11, ele invadiu o Amparo com um fuzil metralhador. Ele invadiu o Amparo com um fuzil metralhador, não disseram metralhador. E porque disse que estava matando crianças. Por que estava matando crianças? Porque as crianças estavam. A madre professora não tinha mais condições e ela punha as crianças dentro de um tanque grande com formol. Ela colocava as crianças lá dentro, as que morriam, né? Na hora do parto, vocês natural morreram. Mas ela pedia para mim retirar, e ela teria prefeito não retirar. Chegou lá, não estava no formol e embora. Aí acusaram o Amparo de matar criança. E ele invadiu. Mas não se sabe como. Porque o Kaiser estava assistindo a BBC e deu uma maternidade em São Paulo foi invadida por uma metralhadora. Imagina, uma maternidade invadida por uma metralhadora, um escândalo internacional. Então, imediatamente aquele Erasmo Dias, vocês já ouviram falar nesse homem, ele foi secretário de Segurança bravo para chuchu, danado que era com o palco toda hora. Mas meu amigo, ele apareceu lá dizendo que ele precisava falar comigo, professor, porque o delegado invadiu a maternidade e o Kaiser mandou chamá-lo, ele era secretário de Segurança, como que invadiu a maternidade? Ele ficou meu amigo. Aí ele acabou todo lá, porque a mulher dele trabalhou no Amparo. Falou, o senhor precisa de mim, porque ele estava conversando com o secretário, e essa bomba, ele ia perder o lugar dele. Então ele, o que a senhora precisar, a senhora fala comigo. Ela, vou falar com os braços, com as pernas, com a usar. Então eu falei para ele, eu preciso que acabe com o trotuar. Começar a levantar. Vocês lembram, eles são sócios do bar, essas coisas que dá. E aí ele acabou com esse trotuar todo e nós começamos então a organizar. Depois que construiu o prédio, ele dividiu as bolsas para lá, a gestão, só as famílias, começou a melhorar. Deus, por que é que eu falo isso? Porque eu não sabia o que fazer quando eu entrei lá. A começar pelo cheiro do xixi, estava na porta. Eu não sabia o que fazer. E nosso Senhor foi direitinho. É só dar atenção para Ele. Na meditação, na contemplação, se contemplar. Preciso meditar. Porque é aí que a gente vai fazer o conhecimento da presença de Deus. E a presença de Deus não é um fato imaginário. A presença de Deus é uma verdade. Ela vive conosco. Ele está conosco. Não diz a Bíblia, aquele que seguir a minha vontade, eu permanecerei nele e ele. Então, isto que foi a minha vida, não tem que ver as coisas, olhar, aparecer o santo, não aparece nada não, mas a gente vai se solidificando na certeza da presença de Deus, da ação dele junto com a gente. Eu nunca fiquei
sozinha, com todos os abacaxi que eu dele. Nunca vi. Uma vez, um jornalista, está na hora de acabar? Uma vez um jornalista muito sabido, querendo fazer a sua manchete, comprou uma menina, a irmã Rosina, vocês conhecem, alguns conhecem, a irmã Rosina era assistente social, então a menina foi lá, chorou, ela ganhou um cheque e falou no jornal que vendiam criança. Então, foi um caos, né? Eu tive que ir na polícia, me chamaram, me puseram os dedos lá, porque eu era vendedora de criança. Mas eu peguei lá dentro, achei ruim pra ponta, falei, pode. Depois, o próprio advogado do jornalista me telefonou pedindo perdão. Então, devagar, o cara foi, o Dom Paulo vinha tudo desde o Paulo. Ele fazia questão de aparecer, porque a sociedade via mal aquilo. E ele aparecer, vê que o Alckmin fazia reunião com os jornalistas. Ele foi chamando a sociedade para ver que pobre não é prostituta, pobre não é bicho, pobre precisa ser atendido. E assim foi a ação de Deus junto com a gente. Eu não queria ir para lá nem pagando, mas depois que eu entrei, nunca mais quis sair. Eu fiquei lá fazendo tudo que eu podia. Só que maternidade é um lugar, um hospital, qualquer deles, tem médico aí, deve saber, tem que atualizar sempre. A ciência evolui, está escutando? A ciência evolui e o hospital tem que se adaptar. Então, ele tinha que ser adaptado e não havia dinheiro para poder adaptar. Eram 800 habitantes por mês, hoje não é mais, porque abriu muitas maternidades aqui em São Paulo, graças a Deus. Mas a gente padeceu isso tudo. O que eu ia falar? Velha é assim, que eu esquece. E estava falando que a maternidade, eu pedia muito para as crianças sanitárias. Vocês não querem tomar uma parte? Porque elas têm medo, elas são de hospital, elas sabem dirigir aqui. E a senhora, não, agora não. Eu levei 12 anos pedindo para elas, 12 anos. Toda vez que eu encontrava ela, ia dizer, como é que vai papai? Quando eu fiz 81, ela sumiu. E aí eu saí do meu pai. E hoje caminha. Tudo porque Deus está presente. Se ele não tivesse, já tinha funcionado. Eu acho que é isso que vocês queriam ouvir. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir. Parece que lá, o máximo que a senhora fez foi só 120 quartos por dia, foi isso? Quando eu entrei lá, 120 quartos por dia. Eles tinham assim, eu vi no chão, não tinha cama para fazer parte no chão. Tinha um aparelho, tinha um aparelho no autoclave suíço, enorme. Nunca foi usado, porque ninguém sabia usar. Quando eu cheguei, nunca foi usado. Eles faziam as esterilizações de umas coisas pequenas, os autoclaves pequenos. Eu chamei o engenheiro, falei, pelo amor de Deus, vinha, porque o quarto precisa de esterilidade desse grandão. Ah, não, isso aí é coisa estrangeira, não tem know-how para isso. Veio outro engenheiro, não quis. Entrou um mecânico, foi consertar lá no centro de cirurgia. Eu falei para ele, você está vendo? O engenheiro quer me fazer isso funcionar. Eu não posso ligar sozinho. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque um mecânico simples. Porque eles dizem que é maquinário estrangeiro e não tinha como fazer funcionar. Eu falei, peraí que eu vou ver, depois para funcionar. Até hoje está funcionando. E aí me aliviou, era difícil.
difícil fazer esterilização de tudo aquilo, contando com vários. Né? Agora eles estão, em São Paulo tem mais condições, né? Então tem menos parto, deve ter uns 350, 400. E assim foi, Jesus junto. Por quanto? 350? Por mês. Por mês. Então, mas o Senhor nunca me largou, nunca me abandonou em todos os problemas que eu pude ver, sim, lá dentro. E aqui estou eu, muito bem. Eles dois são sócios do pai. E a participação do Frei Tadeu, que fala interessante a sua boa. E o Frei Tadeu começou chamando gente para dar. É franciscano, é seu colega. Conheceu o Frei Tadeu? Não, né? Ele estava mais moço, mas ele era bem mais velho. Ele começou a puxar também o contato, donativos, e arrumar e frequentar, porque o povo não ia lá, porque disse que era um lugar muito futuro. Depois de tampar o Frei Tadeu também, irmão, aí começou a mudar. É casa de pobre, a maioria é mãe solteira, mas tem muito casado, só que é pobre, não tem dinheiro na vida. Ele ajudou. O Frei Tadeu passava noites lá no Mato Grosso, acompanhando as moças lá. Dando apoio para elas, né? Porque, olha, tinha moça, ela fala mais solteira, mas ela sofre muito, sabe? Tinha moça que chegava lá e não abria a boca. De tão triste que estava, porque o namorado fez o que fez e não avisou. E vinha muito do sul e do norte. A família naquele tempo, hoje não pode fazer nada, não. Mas naquele tempo não ia na rua, a família, mais ou menos. E elas ficavam lá, tão abatidas. Eu falei, meu Deus, uma vai se suicidar. Eu tinha medo de uma se suicidar. E tanta tristeza, são humanas, de uma tristeza tão grande. E nunca uma se suicidou. Graças a Deus, vai falar, meu Deus, uma se suicidando com essa cara aí. Não falavam, ficavam quietas. Mas nunca nenhuma se suicidou. Foram pegando vida com as outras, né? Depois nós fizemos a Irmã Vilma, que vocês conhecem, e vocês acho que também trabalharam nisso nas casinhas. Não trabalharam vocês não. Então, gente que nós conhecemos, levamos o papá, eles fizeram casinhas. Naquele tempo era mais barato o aluguel. Então alugava a casinha, uma ficava com as crianças e as outras iam trabalhar, para elas se levantarem. Porque para ficar tudo lá dentro, não pode ficar. Isso foi o começo também. Tem muitos casais como vocês que, olha, eles não me encontram às vezes, tomaram conta do que o casal ficava tomando conta da casa. E assim foi organizando. E as voluntárias? As voluntárias também foram muito boas, eles são, né? Teve uma que fez as doulas. É o Nelúcio, o Chicão, assim. O que eu ia falar? Hein? Pastor. A dona, uma moça veio fundar as doulas para acompanhar os partos, que muitas a mãe não ia, né? Acompanhar os partos. Essa moça morreu, essa fundadora das doulas. Ela, as cinzas dela, a vida passou, mas eu posso dizer que fui uma pessoa sem felicidade. Eu fui sempre feliz e estou feliz ainda de velha. Ainda com todos os problemas, ainda que tenha passado Deus mesmo na delegacia. Tá bom? Agora só podemos agradecer, né? De nada. Eu estou em casa, não ando mais. Eu só rezo. Ai, que bom. Que bom. Eu rezo. Vou dizer uma coisa, porque não posso mais andar, tem essa bengala e queimaram um nervo aqui.
osteoporose, não quebrou, e eu não posso mais andar direito. Então, como é que eu vou trabalhar? Trabalho em casa. É isso aí, fiquei velha. Experiente. Então, muito Tudo obrigada bem? pela atenção. Não sei se Obrigada pela história. esse daí, né? Tinha bastante sócio na usina, chamou muita gente amiga e foram ficando sócios e foram trabalhando. E mudou as pessoas. São Paulo, nossa, São Paulo todo mês ia lá. E toda a Assembleia de Filiana que estava presente. E com isso mudou a interpretação da sociedade. É isso aí. Viva Jesus Cristo. Isso mesmo. Então, obrigado. Boa reunião para vocês. Desculpa alguma coisa e até outra vez. Deus abençoe. Deus te guarde.